O cheiro de desinfetante e os passos apressados no corredor ecoavam pelas paredes da escola, enquanto os alunos atravessavam a entrada com mochilas caras e risadas fáceis. Maria, com as mãos enluvadas e o balde pesado ao lado, se abaixava para esfregar uma mancha teimosa no chão quando ouviu a gargalhada. Era Mariana, a filha do diretor, cercada por uma pequena plateia de amigas. "Olha lá, gente, a rainha da limpeza em ação. Será que ela pensa que está em casa no meio do lixão?" A vergonha queimava o rosto de Maria, mas ela manteve a cabeça baixa. Não era a primeira vez que a zombavam, e ela sabia que não seria a última. O que ninguém sabia, nem mesmo Maria, era o segredo que seu passado escondia, um segredo que mudaria tudo. Maria não tinha tempo para se lamentar. A vida era corrida demais. Acordava às 4 da manhã, preparava o café para o pequeno Miguel e deixava tudo pronto antes de sair para o trabalho. Aos 36 anos, carregava o cansaço de quem viveu mais do que deveria em tão pouco tempo. Seu marido, Joaquim, desaparecera 6 anos antes, deixando-a sozinha com um bebê e uma dívida que parecia não ter fim. Na escola, Maria era quase invisível, exceto quando se tornava alvo de piadas. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ao limpar o corredor dos fundos, encontrou uma porta entreaberta, revelando uma sala cheia de caixas antigas e documentos empoeirados. Algo a atraiu até ali, como se fosse um chamado. Curiosa, ela começou a vasculhar os papéis. A maioria era irrelevante. Atas de reuniões, listas de presença. Mas embaixo de uma pilha amarelada, encontrou um envelope grosso com seu nome escrito à mão. Maria das Graças Silva. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope. Lá dentro, havia uma certidão de nascimento, recortes de jornal e uma carta. À medida que lia, o mundo ao seu redor parecia girar. O texto dizia que Maria havia sido adotada ainda bebê, e que seus pais biológicos eram ninguém menos que Ernesto Albuquerque e Clarice Farias, um dos casais mais ricos e influentes da cidade. Ela caiu sentada no chão, incapaz de processar. Como era possível? Por que ela nunca soube? Os dias seguintes foram uma mistura de descrença e ansiedade. Maria tentava manter a rotina, mas sua mente estava presa naquela descoberta. Decidiu investigar mais. Encontrou um antigo amigo de Ernesto que confirmou a história. Ernesto e Clarice morreram em um acidente de carro quando Maria tinha apenas 2 anos. A fortuna deles foi desviada por um advogado desonesto e Maria foi enviada para um orfanato, de onde acabou sendo adotada por uma família humilde. Mas a parte mais chocante veio depois. O advogado que roubou sua herança era ninguém menos que Roberto, o atual diretor da escola onde ela trabalhava. Enquanto limpava as salas, agora com uma tempestade no peito, Maria começou a juntar as peças. Roberto não só a roubou, como também fez questão de mantê-la por perto, talvez para garantir que ela nunca descobrisse a verdade. A raiva e a indignação começaram a crescer dentro dela. Mas Maria sabia que precisava ser inteligente. Não podia confrontá-lo sem provas. Então, começou a planejar. Cada capítulo da vida de Maria foi marcado por dor, perda e luta. Mas, desta vez, ela não estava disposta a aceitar o papel de vítima. Nos dias seguintes, ela fingiu normalidade enquanto secretamente procurava mais documentos. Conversava com antigos funcionários da família Albuquerque e até mesmo com um contador que revelou registros financeiros incriminadores contra Roberto. Quando tudo estava pronto, Maria fez algo que ninguém esperava. Ela entrou no auditório da escola durante uma reunião de pais e professores e contou sua história. Mostrou as provas diante de todos, inclusive dos alunos e pais que sempre a olharam de cima. A humilhação que antes a perseguia agora mudava de alvo. Roberto tentou negar, mas era tarde demais. O impacto foi devastador. Ele perdeu o emprego, foi processado e teve que devolver parte da fortuna roubada.
Mas para Maria, a verdadeira vitória não estava no dinheiro. Era algo maior. Ela reconquistou sua identidade. Deixou de ser a faxineira para se tornar alguém que inspirava respeito. Decidiu usar a herança para criar um projeto social, oferecendo educação para mães solteiras e oportunidades para crianças de baixa renda. Miguel, agora com 10 anos, olhava para ela com um orgulho que ela nunca esqueceria. Mas o maior plot twist veio no último capítulo, quando Maria recebeu uma carta anônima. Era de Joaquim, o marido desaparecido. Ele dizia que nunca havia deixado Maria por vontade própria. Roberto o havia ameaçado, temendo que ele descobrisse a verdade sobre o passado dela. Joaquim estava vivo, mas doente, e queria vê-la antes que fosse tarde demais. Maria, com lágrimas nos olhos, pegou Miguel pela mão e partiu em busca do homem que amava. Sabia que a vida ainda reservava desafios, mas agora estava pronta para enfrentá-los. Afinal, ela finalmente sabia quem era. Maria apertou a mão de Miguel com firmeza enquanto o táxi atravessava as ruas da cidade. Ela olhava pela janela, perdida em pensamentos. A carta de Joaquim ainda estava em sua bolsa, o papel amassado de tanto que ela o segurou. Não sabia o que esperar. Joaquim estava desaparecido há tantos anos que, em alguns momentos, ela quase acreditou que ele havia ido embora por escolha própria. Mas agora, diante de uma nova possibilidade, seu coração se dividia entre a raiva e a esperança. O endereço no envelope a levou a um bairro humilde, ainda mais simples do que o que Maria chamava de lar. Ao descer do táxi, ela notou a porta de madeira lascada com o número 47 escrito em tinta desbotada. Miguel olhou para ela com uma mistura de curiosidade e preocupação. "É aqui, mamãe?" perguntou. E Maria apenas assentiu. O garoto parecia sentir o peso do momento, pois ficou em silêncio enquanto ela batia levemente na porta. Os segundos que se seguiram pareciam uma eternidade. Finalmente, a porta se abriu e ali estava Joaquim. Ele estava magro, com os cabelos grisalhos e o rosto marcado por rugas que não tinha quando desapareceu. Seus olhos, no entanto, ainda tinham o mesmo brilho que Maria lembrava. Quando ele viu Maria e Miguel, o olhar de surpresa rapidamente deu lugar a lágrimas. "Maria." Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes que sua voz falhasse. Miguel, confuso, olhou para a mãe e depois para o homem à sua frente. Maria não sabia o que fazer. Parte dela queria abraçá-lo, mas outra parte ainda guardava as feridas de anos de abandono e sofrimento. "Você tem ideia do que passei todos esses anos?" ela perguntou, sua voz carregada de dor. Joaquim, com a cabeça baixa, respondeu: "Eu sei que não há desculpas, mas você precisa acreditar em mim. Eu nunca quis ir embora. Roberto me ameaçou. Disse que se eu não desaparecesse, ele faria algo com você e Miguel. Não tive escolha." A explicação de Joaquim parecia sincera, mas Maria não sabia se podia confiar nele. Ela respirou fundo e disse: "Eu descobri tudo. Sobre Roberto, sobre quem eu sou de verdade. Ele destruiu nossas vidas, mas agora acabou." Joaquim ergueu o olhar surpreso. "Você sabe sobre sua família?" Maria assentiu. Havia tanto a dizer, mas ela não tinha certeza de como começar. Miguel, que até então estava calado, se aproximou de Joaquim. "Você é meu pai?" perguntou, a inocência em sua voz quebrando qualquer barreira que pudesse existir. Joaquim se ajoelhou, abraçando o garoto com cuidado. "Sou meu filho, e vou passar o resto da minha vida provando isso a vocês." Maria ficou em silêncio, observando os dois. Era um momento que ela nunca imaginou que viveria. Apesar da dor do passado, sentiu algo começar a se desfazer dentro dela. Talvez fosse o perdão começando a brotar, ou talvez fosse apenas cansaço. Mas por enquanto, ela deixou-se levar pela cena.
Joaquim olhou para ela novamente. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, mas, por favor, me deixe tentar reconquistar vocês. Não quero mais viver longe. Maria não respondeu de imediato. Havia muito o que processar, mas uma coisa ela sabia. A vida já tinha sido dura demais com ela, e talvez fosse hora de permitir uma nova chance. A gente vai dar um passo de cada vez, Joaquim. Sem promessas, sem pressa. Mas por enquanto venha para casa com a gente. Miguel merece saber o que é ter um pai. Nos dias que se seguiram, Maria e Joaquim começaram a reconstruir a relação. Não foi fácil. As mágoas ainda estavam lá, mas o desejo de superar era maior. Miguel, por sua vez, parecia o mais feliz de todos. Pela primeira vez, sentia o calor de uma família completa, mesmo que imperfeita. Enquanto isso, o impacto da exposição de Roberto continuava a reverberar. Maria foi contatada por advogados que representavam ex-funcionários da família Albuquerque. Todos queriam ajudar a recuperar o que era dela por direito. Maria, porém, não estava interessada apenas em dinheiro. Ela queria justiça. Por isso, aceitou dar entrevistas e contar sua história publicamente. Tornou-se uma espécie de símbolo de resiliência, inspirando pessoas que, como ela, foram subestimadas e humilhadas. O final veio de forma inesperada. Alguns meses depois, enquanto organizava os papéis da herança, Maria recebeu uma notícia chocante. Uma nova investigação havia revelado que Roberto também era responsável pelo acidente que matou seus pais biológicos. Ele havia manipulado os freios do carro para encobrir desvios de dinheiro que eles estavam prestes a descobrir. Essa revelação foi a última peça que Maria precisava para se libertar completamente do passado. Roberto foi condenado não só por roubo, mas também por homicídio. Na última noite antes do julgamento de Roberto, Maria foi até a sala de estar de sua casa, onde Joaquim e Miguel dormiam no sofá. Ela os observou por alguns minutos, sentindo uma paz que há muito não conhecia. O passado havia tentado destruí-la, mas ela venceu. E pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que o futuro poderia ser bom. Afinal, ela tinha descoberto quem era e, mais importante, quem poderia se tornar.